Olá, eu sou Eldio Lobo, médico psiquiatra forense titulado pela Associação Brasileira de Psiquiatria e Associação Médica Brasileira. Esta é mais uma aula de informação para o público geral e de formação para profissionais da área que podem exercer esta atividade. Quais as atuações da psiquiatria forense? Então, a psiquiatria forense é uma subespecialidade ou uma área de atuação da especialidade médica psiquiatria. Para portar o título de psiquiatra forense, então, necessariamente, esse médico precisa ter inicialmente o título aprovado em prova da Associação Brasileira de Psiquiatria de psiquiatra geral, para depois realizar esta prova e ter também o título validado pela Associação Brasileira de Psiquiatria e Associação Médica Brasileira, a depender da aprovação neste exame. E são poucas as residências médicas no Brasil que têm essa subespecialidade como formação, por isso que alguns colegas médicos prestam a prova desse concurso para portar esse título a partir da obtenção e da realização de outros quesitos além da residência médica. E são 5 anos de prática comprovada para buscar realizar a prova para a obtenção desse título. E nós temos uma ampla carência de profissionais que atuam nessa área, tanto como peritos, ou seja, profissionais que realizam a atividade para o judiciário, especialmente para os juízes, de maneira absolutamente independente, como também uma carência de assistentes técnicos, que são profissionais que atuam de forma particular para o atendimento de advogados ou em outras questões também diretamente para operadores do direito, da justiça oficial. E nós temos na psiquiatria forense desde a verificação da insanidade e das repercussões legais, sendo que insanidade é um termo que está sendo menos usado. A insanidade corresponderia a prejuízos ou cognitivos de memória, atenção, concentração e ou afetivos em relação ao humor, de eufórico, de depressivo e ou também alterações comportamentais como impulsividade agressiva, sexual, por compras. Então, a insanidade pode ter repercussões legais. Há uma tendência de pessoas que apresentam algum adoecimento mental, ou dos familiares das pessoas com algum adoecimento mental, de desejarem, ou perguntarem, ou terem certeza que adoecimentos mentais automaticamente correspondem a incapacidades. Isto não é verdadeiro. Apresentar um determinado adoecimento mental não necessariamente repercutirá em algum nível de insanidade. E repercutindo em algum nível de insanidade, às vezes será temporário, algumas vezes definitivo. E essa insanidade será parcial ou total, obviamente, dependendo de cada caso em relação à gravidade, em relação às características individuais. E os primeiros psiquiatras ou alienistas ficavam, então, essa característica de ficar confinados em asilos com interesse jurídico e social. Então, em 1960, nos Estados Unidos, tem programas de treinamentos nesta temática. E, em 1969, há uma academia falando desta temática de maneira mais específica. Perceba, então, que a psiquiatria forense é uma área de atuação, é um segmento científico jovem na história das ciências. E a psiquiatria forense, então, forense é uma terminologia desta interface saúde e justiça derivada de fórum, uma psiquiatria que trata de questões alusivas, relativas a fórum e que tem como finalidade prestar esclarecimentos para a justiça se um determinado indivíduo apresenta ou não adoecimento mental e, em função de apresentar ou não adoecimento mental, o quanto isto repercute em suas condições cognitivas, afetivas, comportamentais e as consequências disso para a justiça. São atribuições do psiquiatra ou da psiquiatra forense, então, a capacidade de reconhecer e avaliar comportamentos e responsabilidades. Isso, inclusive, de maneira assim, muito interessante,
nós, psiquiatras forenses, nós temos condição de avaliar por inferências mais objetivas, como por exemplo por documentos, e menos objetivas, como por exemplo por relatos de pessoas que conheceram um indivíduo que já está falecido. Então nós temos inclusive a habilidade de avaliar a saúde ou doença mental de uma pessoa que não vamos ter mais contato, porque já está falecida. Esse é um tipo de atuação da psiquiatria forense retrospectiva, ou seja, avaliando uma condição passada. E a capacidade de reconhecer e avaliar comportamentos e, por consequência, o quanto que essas capacidades e esses comportamentos estão comprometidos ou não, limitados ou não, exacerbados ou não, doentios ou não, e também sobre a tomada de decisões. Uma outra atividade é de verificar o poder parental, ou seja, as condições de separação nos conflitos familiares e acidente de trabalho e previdência. Há uma forte tendência de pessoas que estavam exercendo determinada atividade de trabalho laborativa e que adoeceram durante esse exercício profissional. E uma forte busca de associação entre trabalho e adoecimento. O trabalho é uma das formas de adoecimento mental, mas dificilmente é uma forma exclusiva. Poucas vezes nós temos situações onde o trabalho ou uma situação do trabalho é a causa única de um adoecimento. Um exemplo que ilustra essa causa única e exclusiva é transtorno de estresse pós-traumático. São as pessoas que adoecem psiquicamente com sintomas psíquicos, emocionais e físicos a partir do momento que, no contexto exclusivo do trabalho, passaram por uma situação em que ficaram expostos de maneira muito notória a um risco de morte ou presenciaram outra pessoa em situação de risco de morte. E alguns outros aspectos históricos da psiquiatria forense nós podemos citar, até para a aula ficar mais interessante, de que essa conexão documentada data lá de 3.000 anos antes de Cristo, ou seja, embora a psiquiatria forense seja uma ciência jovem, já tratava-se de assuntos que podem ser inclusos na temática psiquiatria forense há 3.000 anos antes de Cristo, em que tinha lá o primeiro-ministro do faraó Zoser, escreveu um texto fazendo essa correlação. Na Babilônia, no século XIX, escrito cuneiforme, passa a ter lá o registro do primeiro homicídio e uma parteira que funcionou como testemunha técnica. Enfim, nós temos ao longo das histórias dos séculos contextos, relatos, momentos que a participação de um psiquiatra forense facilitaria o esclarecimento de alguns desses contextos. Mas, como uma área de atuação, então, é bastante jovem. Na psiquiatria forense, então, ainda buscando essas questões históricas, que muitas pessoas, profissionais, acham interessante, nós temos em Israel, Deuteronômio, no seu capítulo 19, tem lá os versículos 1 a 13. Então, temos as cidades refúgio, temos homicidas que abrigavam sem temer vingança. Na Grécia, nós temos Platão fazendo inserções, relatos, descrições das almas racionais e irracionais, livres para escolher, punidos, danos intencionais. Enfim, esta é uma temática que não é nova, mas é uma especialidade que é bastante jovem. Hipócrates, então, foi o criador da ética médica e, em Roma, tem os atos sem intenção não deveriam ser punidos. Nós temos o correspondente atual na lei brasileira dos inimputáveis, que são os indivíduos que praticam um ato contra o que está estabelecido na lei, mas que ao invés de punição vão para tratamento. Então são correspondentes históricos, ou seja, trata-se de uma ciência que floresceu a partir de conhecimentos, situações, condições que foram sendo relatadas e descritas ao longo do tempo, desde a Bíblia Sagrada até produções filosóficas e de grandes pensadores. Tem a Lei das 12 Tábuas, lá em 460 a.C., que aventava o curador crime de parricídio, que é aquela de matar o pai. Em Roma, então tem a Lex Aquila.
lá em 286 a.C., dessa noção de culpa e dano, que é uma temática bastante explorada, avaliada e verificada em psiquiatria forense. Lex Cornelia, 80 a.C., que é o dano sem malícia ou negligência, que não deveria ser punida, que também traz o correspondente, então, dos inimputáveis na lei brasileira. Indivíduos, repetindo novamente, que realizaram alguma ação contra a justiça, mas que, mesmo assim, continuam, permanecem, devem ser tratados como doentes e não punidos como não doentes que tinham plena condição de entender o que estavam fazendo. E as consequências? Proteger crianças contra a punição, proteção aos insanos. Essa preocupação de proteger os insanos, os doentes mentais, os limitados de entendimento também, ela é histórica. No período medieval, temos mais relatos que nos faz lembrar, pensar em psiquiatria forense. Teve uma retração do conhecimento, então, no período medieval, o período das trevas. No ano 528 d.C., o imperador Justiniano faz, então, a revisão completa dessas temáticas e promulgou o Código Justiniano, que, do ponto de vista histórico, é extremamente relevante com a finalidade de organizar as leis e as temáticas que orbitavam em torno da aplicação da lei. E fazia referência, então, ao que hoje nós podemos entender como sendo as ciências da saúde mental. Bolonha, então, a primeira equipe de peritos para avaliação de casos de homicídio. No período moderno, nós temos aí no século XVI o bispo de Bamberg, que tem normas para casos de morte violenta. Enfim, o tempo vai passando e nós conseguimos pensar, buscar, relatar eventos, acontecimentos, manifestações, estudos, relatos de informações que hoje estariam inclusos no guarda-chuva da psiquiatria forense. E, então, tem normas para o caso de morte violenta e a obrigação da participação de peritos médicos. Ou seja, aí no século XVI, então, já há esse privilégio da atuação do médico com a finalidade de contribuir na exploração causal, contextual, da autoria de homicídios e nesse contexto de como o médico poderia contribuir para a melhor atuação da justiça. O imperador Carlos, na Alemanha, então, 30 anos depois, tem o Código Carolino. Os códigos, eles têm uma importância vital porque eles funcionam como sendo uma condição em que podem ir organizando os conhecimentos e as normas de modo a sistematizá-las, aplicá-las, revê-las, atualizá-las e servir de inspiração para outras autoridades, outros políticos que iriam também adotá-las, adaptá-las, aplicá-las, melhorá-las, torná-las mais pertinentes. Código Carolino, perito médico, então, para auxiliar em homicídio, infanticídio e envenenamento. Dessa forma, a presença médica nas condições de contribuição com a justiça, ao longo dos séculos, vai sendo solicitada e vai tendo uma maior respeitabilidade da nossa contribuição, o que é importantemente relevante para a melhor aplicação da lei de punições ou para a busca do tratamento para os indivíduos que têm a necessidade de receberem terapêutica ao invés de punição. E em 1621, então, a 1659, na Itália, Paolo Zacchia publicou um compêndio sobre psiquiatria forense, que é, então, reconhecido por nós como pai da psiquiatria forense, como nós a estudamos hoje. Enfim, nós temos aí já alguns séculos aonde podemos supor, inferir ou até concluir que nasce a psiquiatria forense tendo um pai reconhecido por muitos de nós que atuamos na área. E tem questões médico-legais, então, no século XIX, bastante importantes. Tem os primeiros institutos, então, no século XIX, que se tem a descrição desses institutos que, de forma importante, passam a ser reconhecidos como locais aonde
tem contexto e profissional médico que pode contribuir com a justiça, onde há uma dúvida se tem alterações nos indivíduos que estão numa querela, num julgamento, numa condição de avaliação dos efeitos jurídicos sobre algum comportamento de ação ou omissão. E em 1874, Cesário Lombroso, muito estudado, muito discutido, muito controverso para diferentes linhas de pensamento da psiquiatria forense, também tem aí a sua expressão. No Brasil, no início do Império, então, em 1835, tem citação, uma citação dos juridicamente inimputáveis, ou seja, indivíduos que tiveram algum conflito, algum problema, alguma questão antijurídica, mas que deveriam ser tratados ao invés de serem punidos. Os menores de 14 anos e alienados, em 1894 tem 2 livros, um de Nina Rodrigues, Raças Humanas e a Responsabilidade Penal no Brasil. Enfim, no Brasil também, a partir do século XIX, nós temos aí questões importantes que começam a ter registros, digamos, científicos, médicos, acadêmicos da temática da psiquiatria forense. Tobias Barreto fala então dos menores e os alienados, já no século XX. Francisco Franco da Rocha, muito prestigiado, muito reconhecido por nós que atuamos na área, com o tratado Esboço da Psiquiatria Forense, já no século XX. Manicômio Judiciário de São Paulo, Complexo Hospitalar do Juqueri. Portanto, o Brasil vai, no século XIX, entrando fortemente no acompanhamento, na presença de autoridades da temática da psiquiatria forense, o que faz com que o país passe a ter profissionais atuando nessa área para que possamos entender aí a condição de uma prática médica que começa a ganhar força em contribuição para vários contextos da justiça que fortalece uma aplicação jurídica mais segura, responsável, legítima, que diferencie indivíduos a serem punidos de indivíduos a serem tratados, especialmente, além, obviamente, de muitas outras atuações. E a ética em psiquiatria forense. Na psiquiatria forense, nós temos, então, atividades que vão desde a prática pericial, que é aquela em que o médico atua para dar um esclarecimento absolutamente neutro ao operador do direito, especialmente ao juiz, e aquela atuação de assistente técnico, onde principalmente o psiquiatra forense atua dando subsídios técnicos, científicos, clínicos, para fundamentar a tese do advogado, obviamente sempre partindo do princípio da aplicação da verdade das informações. E o tratamento de doentes mentais sob custódia, nós temos aí então os manicômios judiciários ou casas de custódia, aonde indivíduos que tiveram ação criminosa, ação antijurídica e que, em função da doença mental, estavam incapazes de compreender, de controlar o que faziam, vão receber tratamento em um ambiente de terapêutica ao invés de punição. Diferente prática clínica, tem algumas diferenças da prática clínica, porque na prática clínica tem uma atuação sigilosa entre o médico e o paciente, de forma que sempre o objetivo é o benefício exclusivo da saúde do paciente. Enquanto que na atuação pericial, muitas vezes o psiquiatra forense vai avaliar o indivíduo, além de não ser numa situação de sigilo médico, porque aquelas informações serão acessadas por operadores do direito, mas também que algumas vezes essa avaliação repercute negativamente para o interesse da pessoa que está sendo avaliada. Então essa é uma diferença muito grande entre a atuação clínica e a atuação pericial. Tem o compromisso do sistema judicial em aceitar. Então, algumas vezes o médico, o psiquiatra forense é convocado pelo juiz para a sua atuação como perito e ele pode recusar-se em função
de uma fundamentação e sempre com a necessidade de resposta à autoridade do judiciário que foi convocada. Ou seja, ele pode aceitar a missão, quando qualificado, e ou revelar a função para o avaliando. Isso significa que, sempre durante uma atuação pericial ou de assistência técnica, a pessoa que está sendo avaliada, o periciando, ele precisa receber a informação que é um médico que está falando com ele, realizando exame físico, realizando exploração da vida mental desse indivíduo, realizando o exame psiquiátrico, vai solicitar exames com a finalidade de prestar esclarecimento para a justiça e que não se trata de registro de informações que sejam exclusivas ou sigilosas, porque o judiciário também vai acessar aquelas informações para suas tomadas de decisão. E deixar claro o entendimento, então, para avaliando, sempre é importante o respeito aos colegas clínicos, ou seja, numa avaliação psiquiátrica forense, tem tanto a participação do perito do juiz, como também pode ter a participação do assistente técnico autorizado pelo juiz, e com esse assistente técnico demonstrando o seu documento médico e que está aceito pelo juiz do caso. E a respeito dos colegas clínicos, então, alguns comentários podem acontecer e importante também, de maneira mais acadêmica e segura e ética, ter um termo de consentimento esclarecido do paciente que está passando por aquela avaliação. E mais, nós temos as situações onde o judiciário determina a realização de uma perícia que deve ser aceita tanto pelo próprio indivíduo que vai ser periciado, como pelo médico periciador. Então, assistência a tutelados. Nós temos a Fundação Casa, então, em São Paulo, que tem um compromisso com, obviamente, com os menores e do Estado com a Justiça, e é importante que prontuário clínico ele vai ser usado para questões de avaliação psiquiátrica forense em contextos onde a Justiça tenha determinado, embora isto de maneira polêmica, sendo que o prontuário médico clínico é uma privacidade do médico e do paciente, é uma questão extremamente polêmica, mas que quando o juiz determina a busca, dificilmente o médico consegue recusar esta entrega, embora possa se manifestar através de seu advogado assistente. Sigilo, não havendo riscos para a segurança, e autonomia de receber tratamento. Há algumas condições que são controversas, discutíveis, polêmicas, se se impõe um tratamento a um paciente ou não. Eu particularmente avalio que os pacientes que são psicóticos, ou seja, que têm manifestações psíquicas de dificuldade de entendimento da realidade, pacientes com retardo mental, que têm limitação de interpretação da realidade, pacientes demenciados, que já não conseguem ter independência para a sua tomada de decisões, ou que estão temporariamente incapazes de compreender os fatos, esses pacientes precisam serem assistidos nas suas tomadas de decisão, e eles entendo que podem receber o tratamento contra a sua própria vontade, baseando no princípio que o tratamento vai trazer mais benefício do que malefício. Óbvio. Então, a perícia é um conjunto de procedimentos médicos técnicos. A perícia, então, embora para algumas pessoas pareça algo mágico, é absolutamente científico, técnico, metodológico e que vale-se tanto do contato direto com o periciando, com a pessoa que está passando por avaliação, como também na fundamentação em laudos anteriores, relatórios médicos, prontuários médicos, boletim de ocorrência, depoimento de outras pessoas, dados constantes nos processos trabalhista, criminal, civil, familiar. E a perícia busca sempre como objetivo final esclarecer um fato para a justiça, ou seja, se o indivíduo avaliado apresenta ou não adoecimento mental e se apresenta adoecimento mental, o quanto que isso repercute na qualidade de vida da pessoa. E a perícia pode ser tanto indireta, que é aquela em que a pessoa tem a condição o indivíduo tem tanto a condição de tem ou não doença mental, e se tem doença mental, o quanto essa limita
repercute, tem reflexos sobre as condições psíquicas, comportamentais e afetivas dessa pessoa para um determinado fato específico que está ocorrendo ou que já ocorreu. E a perícia indireta, então, é aquela que é realizada sem a presença do indivíduo do qual estamos procurando esclarecer para a justiça. Ou seja, sim, é possível fazer uma avaliação psiquiátrica forense indireta de uma pessoa a partir de relatos de pessoas que conheceram, de documentos médicos, de prontuários, de boletim de ocorrência, de relatórios, de informações que sejam efetivamente verídicas. E a perícia retrospectiva é aquela que verifica a condição mental de um indivíduo em relação a um fato passado. Então, a psiquiatria forense, nós temos tanto os peritos oficiais, que são os profissionais médicos concursados ou convidados pelo juiz para atuarem, trazendo esclarecimento mais absolutamente neutro para a justiça, como temos os assistentes técnicos que, quando aceitos pelo juiz, cada um dos advogados contrata para dar informações médicas, psiquiátricas que o advogado não detém como sua expertise para atender os seus clientes. E outra função do psiquiatra assistente técnico é elaborar quesitos, ou seja, perguntas, questões que possam trazer exclusivamente esclarecimento para a justiça e não fator confundidor. E entre peritos do juiz e assistentes técnicos pode-se ter consenso ou não, porque de fato há algumas situações avaliadas na psiquiatria forense que elas são assim claramente indiscutíveis, ou seja, apresenta ou não apresenta esquizofrenia. Esses sintomas de esquizofrenia alteram ou não alteram a capacidade de entendimento e determinação. Essa alteração da capacidade de entendimento e determinação foram correspondentes a um ato antijurídico que tinha a condição do indivíduo entender e determinar ou não tinha. Então, algumas situações, claramente, elas são consensuais, são praticamente indiscutíveis pela clareza entre peritos e assistentes técnicos. Mas há algumas condições em que há necessidade de discussão, onde há aí margem para divergências de entendimentos técnicos e de conclusões periciais. Ou seja, trata-se de uma área extremamente motivadora, muito desafiante e que passa ainda por um processo de amadurecimento contínuo no Brasil. A psiquiatria forense, então, ela contribui tanto em temática penal, e na temática penal não significa necessariamente homicídio, mas pode ter uma vasta outra condições que o indivíduo pode ser avaliado em relação à agressividade verbal ou não, pode ser avaliado em relação à subtração de objetos, ou como sendo doentio, como sendo efetivamente criminoso. Então, em matéria penal, o grande trabalho do psiquiatra forense é a contribuição para a conclusão do juiz se o ato do indivíduo é imputável, semi-imputável ou inimputável. Inimputável é um ato por parte do autor que é contra a justiça, contra a norma, contra aquilo que está determinado nas leis, mas que o indivíduo não tinha condição de entender ou de controlar-se durante a realização desse ato por adoecimento mental. Enquanto os imputáveis são os indivíduos que, tendo ou não algum adoecimento mental, ao tempo da ação ou omissão criminosa que realizaram, tinham condição de compreender e de controlar-se, e mesmo assim fizeram. E o semi-imputável é o indivíduo que, em função da sua limitação, em função da repercussão sobre sua saúde mental, por um adoecimento, ou por uma condição congênita mental limitadora, ao tempo da ação ou omissão, era parcialmente capaz de entender e ou de controlar-se. E nós temos também o trabalho do psiquiatra forense na área criminal da cessação da periculosidade, ou seja, de avaliar se o indivíduo que está cumprindo uma determinada medida de segurança, ou seja, se o indivíduo que está em tratamento em função de um ato antijurídico que cometeu,
se ele já deixou de ser perigoso, ou seja, se em função do tratamento ele já pode ter a sua convivência sem restrições. E nós temos também a questão da matéria de psiquiatria forense no campo penal da dependência toxicológica, ou seja, a dependência química, o uso de substâncias psicoativas não necessariamente corresponde à dependência química, mas nós temos alguns usos de substâncias que correspondem a um conjunto de critérios que levam ao diagnóstico de dependência química. Então, cessação de periculosidade, dependência toxicológica, insanidade mental de testemunha. Tem algumas situações também que o psiquiatra forense atua para verificar a insanidade mental de testemunhas e o que é mais de praxe são 2 peritos nomeados pelo juiz. Nós temos também a atuação da psiquiatria forense em matéria civil, em que nós podemos falar de interdição. A interdição passou por uma atualização jurídica nos últimos anos do Brasil, o que fez avançar enormemente essa temática. E tem a interdição relativa a bens em relação a algumas escolhas, anulação de casamento, verificação de ato jurídico, ou seja, se alguém que vendeu, ao tempo da venda, tinha condições de ter tomado aquela decisão de maneira plenamente legítima. Então, o campo de atuação da psiquiatria forense ele é bastante amplo nessas temáticas de matéria civil, que vai desde avaliar se o indivíduo que testamentou, ou seja, que fez um testamento naquela época, tinha ou não condição de realmente tomar essa decisão, até anulação de casamento, até questão de interdição com essa atualização moderna que felizmente teve no Brasil. Então, a participação do psiquiatra forense ela é considerada honrosa e moralmente obrigatória em sendo servidor público, de acordo com o Código de Processo Penal. Então, o perito nomeado ele deve aceitar o encargo, salvo em condições que ele justifique ao judiciário. O que sempre precisa acontecer é o profissional, ainda que não em condições de realizar a perícia, comunique, justifique ao judiciário e aguarde o judiciário aceitar ou não. E nós temos no Código de Processo Civil que deve cumprir o ofício e pode excusar-se por motivo legítimo. Ou seja, uma vez o médico convocado para realizar uma perícia, ele deve fazê-lo. E se em função de algum impedimento, ele deve justificá-lo e aguardar o aceite da negativa por parte do judiciário. Está na lei. Na psiquiatria forense, então, essas escusas ou recusas ou não aceite da convocatória deve ser feita por escrito, sempre mostrando os motivos óbvios, reais, absolutamente verdadeiros, que vão desde o impedimento por não ter conhecimento técnico daquela condição que foi convidado, até também revelar-se por impedimento, por exemplo, de parentesco com a pessoa a ser avaliada, ou que em algum momento teve um contato clínico com essa pessoa, o que poderia prejudicar a neutralidade na realização desta atividade. E não poderá aceitar um honroso convite, logicamente sempre sendo sucinto nessas situações. E na psiquiatria forense, então, realizada a perícia, o juiz pode aceitá-la no todo ou não, até porque o juiz é o perito dos peritos. O juiz, então, de acordo com o artigo 182 do Código de Processo Penal, o juiz não tem necessidade, o juiz não tem obrigatoriedade, o juiz não tem restrição para tomar as suas decisões baseada só no laudo ou em parte do laudo médico. Enfim, é muito importante esclarecer que o laudo médico psiquiátrico forense é um item que, constante no processo, o juiz poderá considerá-lo ou não no todo ou em parte. E aproveitar completamente ou em parte e pode valorizar outros elementos. Tem vários casos que mesmo o perito achando que realizou um trabalho maravilhoso, completo, amplo, esclarecedor, o juiz pode não considerar. O que não é motivo de ofender
vaidade ou a propriedade intelectual do autor do laudo. Então, no artigo 437 do Código de Processo Penal, nós temos lá nova perícia. Então, existem condições em que o juiz também pode entender que a perícia ou as perícias realizadas não trouxeram o nível de esclarecimento necessário ou desejado por essa autoridade judicial. Nova perícia pode ser realizada, então, como o artigo 424 do Código de Processo Civil, que poderá ter substituição do perito em caso de carência de conhecimentos, não cumprir com prazo, inclusive sendo suscetível a multa. Então, relatório médico-legal e pareceres, eles devem responder e resolver o grande desafio de, dentro da linguagem médica, fazer um relato, uma descrição, um conteúdo intelectual que possa ser compreensível pela autoridade não médica. Enfim, a grande arte do trabalho da psiquiatria forense é produzir um conteúdo científico, técnico, de saúde, em interface com a justiça, que esclareça dúvidas da justiça para as melhores decisões judiciais. E aquele conteúdo que é escrito pelo perito, nós chamamos de laudo, e o que é ditado ao escrivão está nos autos. Então, nós temos várias formas, contextos e modos de atuação da psiquiatria forense e que, geralmente, um parecer técnico, um laudo produzido pelo psiquiatra forense, obedece a uma estruturação de preâmbulo, com o nome do examinando, com o número do processo, nome, titulação, uma qualificação deste profissional que está realizando a perícia, depois os fatos criminais ou processuais, de acordo com aquilo que está registrado no processo, o histórico com a versão do examinando, da pessoa que está sendo avaliada, do periciando, os antecedentes pessoais e familiares sempre são importantes e devem ser captados por documentos médicos ou por relatos de terceiros. Antecedentes pessoais e familiares, exame físico. Não é porque trata-se de uma avaliação do estado mental que não se faz avaliação física. A avaliação física deve ser realizada o mais pormenorizadamente possível, inclusive com a possibilidade de solicitação de exames complementares de tomografia, ressonância, exames laboratoriais, que possam trazer esclarecimentos, como, por exemplo, se tem um tumor cerebral na região frontal do cérebro que repercute no controle da vontade e dos impulsos. E o exame psíquico é o ouro. O exame psíquico é a mina de ouro das avaliações psiquiátricas forenses. E os exames complementares, e muitas vezes vamos recorrer aos testes neuropsicológicos realizados pelos nossos colegas psicólogos, como, por exemplo, para a verificação da inteligência, para a verificação do quociente intelectual do indivíduo. Precisamos solicitar, nós psiquiatras forenses, a ajuda dos psicólogos jurídicos ou de experts em neuropsicologia, que dão objetividade na avaliação de muitas funções mentais. E, por fim, um laudo ou um parecer técnico segue com síntese e conclusões que respondam às dúvidas que o judiciário está tendo e respostas aos quesitos, respostas às perguntas que os médicos e advogados, essencialmente os advogados, tenham realizado em cada uma das partes em disputa, em contenda, em necessidade de esclarecimento judiciário. E nós temos então na psiquiatria forense esse parecer de verificação de periculosidade, ou seja, se o indivíduo ainda apresenta um risco potencial para a realização de atos antijurídicos. Parecer de verificação de periculosidade, então um parecer criminológico que tem como estrutura também preâmbulo, exposição, discussão e conclusões. Na psiquiatria forense, então, nós temos elementos essenciais que precisam ser valorizados para cumprir a função de levar esclarecimentos para o judiciário, que é de ter uma linguagem clara, fácil de compreensão pelo não médico, pelo não psicólogo, concordância, informações médicas,
aquelas que têm um interesse de esclarecimento para a justiça, e lembrando que são conteúdos que serão lidos por várias pessoas. Geralmente os prontuários médicos clínicos, eles são de uso exclusivo do médico ou no máximo do paciente ou de algum familiar. Enquanto que conteúdos de laudos e relatórios médicos no contexto da psiquiatria forense serão vistos, avaliados, criticados, elogiados, questionados por diferentes autoridades, pessoas que possam ter interesse, especialmente quando não há segredo de justiça. Diferente do prontuário, e nós sempre avaliamos na psiquiatria forense baseado no critério biopsicológico, ou seja, se tem ou não tem doença mental, tendo ou não doença mental, o quanto que essa condição mental, cognitiva, comportamental e afetiva repercute nas decisões, atos, ações, omissões por parte do indivíduo avaliado. Importante descrever o diagnóstico, tanto categorial, da categoria dos transtornos ansiosos com codificação XY, e também o diagnóstico sindrômico, ou seja, esse conjunto de manifestações comportamentais, afetivas e cognitivas correspondem a uma síndrome ansiosa, a uma síndrome psicótica, a uma síndrome demencial. E, escrito não por não médico, sempre temos que lembrar que nós, peritos, precisamos ter bastante tolerância à frustração. Porque tem aqueles casos que nos esforçamos, exploramos, dedicamos, produzimos um amplo conteúdo e depois vemos ou ouvimos manifestações que aquele nosso trabalho foi inútil ou foi imprestável, ou seja, não se prestou a nada do que se desejava. Portanto, nós, assistentes técnicos e peritos, precisamos lembrar de exercer a nossa tolerância e de estarmos longe da vaidade, porque o nosso trabalho, ele fica sob questionamento. Dificilmente a nossa atuação profissional não será questionada em algum nível. Então, esta foi uma aula falando de várias possibilidades de atuação da psiquiatria forense, que é uma subespecialidade, ou seja, uma área de atuação da especialidade médica psiquiatria. E que o exercício dessa atividade depende da titulação em prova na Associação Brasileira de Psiquiatria para quem já tem o título de psiquiatra geral. Então, eu, Eldio Lobo, médico psiquiatra forense, estou pela Vida Mental, aonde sou diretor e onde realizamos assistência técnica em psiquiatria forense para advogados de todo o Brasil. Então, fizemos esta aula com a finalidade de informar leigos, advogados, interessados nesta temática e de formar profissionais psiquiatras forenses que queiram ter um nível de ampliação de seus conhecimentos, mesmo manifestando o meu mais absoluto respeito de que estou apenas desejando complementar em algum nível seus conhecimentos que já são excelentes, quem é titulado. Dessa maneira, então, eu quero deixar aqui disponível o meu e-mail direto, lobo@vidamental.com.br. Também o contato pode ser feito pelos telefones 11 4114 0019 e 11 99622 8835, podendo ser também por WhatsApp. Dessa maneira, então, estamos cumprindo a nossa missão na empresa Vida Mental de informarmos interessados na temática da psiquiatria forense e formarmos profissionais que podem ter esta habilitação, sempre com o objetivo de trazermos conhecimento que te levem além daquele que é o seu estágio anterior de conhecimento. E mais uma vez, o meu muito obrigado.